Começar bem uma segunda-feira com um vídeo do Reino dos Mangás. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan e eu sei que você quer já saber o que vai acontecer amanhã no capítulo de terço 260. Por isso eu vim trazer aqui um pouquinho mais de comentários do que vai acontecer, as minhas teorias de acordo com os spoilers que acabaram fazendo no último sábado. Se você não viu o vazamento, tá aqui. Mas vamos ao que interessa. Depois, óbvio, de você se inscrever no canal, já deixar aquele like fortalecedor logo aqui de cara. Vamos pra vinheta e depois eu vou comentar um pouquinho do que vai acontecer amanhã e eu vou assinar embaixo caso esteja certo. A alegria de quem confiavelmente acertou a volta da Senju é eu. Sim, Senju está de volta. Vocês brincavam, Angelita da vida, aí se estiver assistindo, comenta aí embaixo. Sempre falando que eu sempre falava da Senju e vou continuar falando porque eu torço muito pra ela ser épica. Mostrar o grande potencial que até hoje a gente não viu. A Senju tem muito a apresentar e eu acho que esse é o momento certo. Infelizmente a gente viu que na frente do seu irmãozinho Sanzu, ela não mostrou seu potencial, ela se negou a lutar, todo mundo viu isso. Não tem nada a ver com o potencial dela, ela simplesmente não quis enfrentar o seu irmão. Ela estendeu as mãos e recebeu os golpes de peito aberto, sem revidar, mais ou menos o que o Draken tinha feito aquela vez com o Tyrannosaurus. O grande potencial dela não foi explorado. Quanto o Tyrannosaurus, foi, mas perdeu. Mas depois, não mais. Ela tremeu na base pro Mike, literalmente. Mas ela é uma divindade. Ela tem muito mais a apresentar e muito mais a mostrar. Apesar de tudo, a gente confia nela. Pelo menos eu e uma boa parte. Digita aqui embaixo se você é Princesa Senju ou se você é sem bucha, hashtag, pra gente ver qual que tá mais forte aí, galera. Com certeza você tá esperando mais a Senju, se você for do meu time. Se você não tá torcendo pra ela se ferrar, principalmente porque deve acontecer uma grande luta dela. E é isso que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Aquela enquete recente que eu fiz, onde a maioria cravou uma luta dela contra o Rama, eu novamente assino embaixo, isso deve acontecer segundo as minhas teorias. Por quê, né? Eu explico pra vocês com mais detalhes aqui. A gente viu que o Rama, ele tá meio que numa função de proteger o Mike. Foi isso que ele fez quando, por exemplo, alguns caras estavam se aproximando, Mitsuya e aquela turma lá. Depois a gente viu que agora, com o Takemichi já de pé, querendo partir para cima do Mike, o Taiji Shiba se encarregou de abrir caminho para ele. A gente viu que a dupla da primeira geração vai se opor justamente para tentar atrapalhar. Agora o caminho do Takemichi deveria estar limpo até o Mike. Só que o Rama, ele tá soltinho na pista. Ele tá só esperando para dar uma boa de umas bolachas na cara do Takemichi. Muitos inclusive falam que seria um confronto muito interessante, já que existe uma grande chance do Rama ser o outro viajante do tempo. Informação bem importante que o Ken Wakui jogou pra gente e acabou já deixando um pouco de lado. Afinal de contas, todo mundo ficou com o hype lá em cima com a chegada do Taiji Shiba, que todo mundo acabou esquecendo que o Sanzu citou um outro viajante do tempo. Quem será, hein, galera? Deve ser o Rama, se tudo der certo aí com as teorias que a gente vem mais ou menos planejando. E seria então interessante, Takemichi e Rama se enfrentando, dois viajantes do tempo. Como seria essa luta? Claro, sabemos que o Rama fisicamente é muito mais forte, mas o Takemichi já mostrou que em resistência o bicho aguenta. Inclusive essa luta contra o Kakusho mostrou muito desse potencial. Agora, a Senju, ela apareceu nesses spoilers, ela vai voltar depois de mais de 10 capítulos a aparecer no capítulo 260. Nós vimos lá um spoiler de um versus que mostra uma nova luta. Ou seja, não é nada a ver com o Taiji Shiba e não é nada a ver com a primeira geração. Tem muita gente que tá caído, que tá se levantando e com certeza, depois de aparecer a Senju e aparecer um versus no mesmo capítulo, é óbvio que a Senju vai aparecer para lutar com alguém. E o Rama é o grande indicado. Com certeza uma luta entre os dois seria épica. E se você já tá imaginando como seria, se você é novo, talvez você não tenha visto, mas se você é já da casa, vai lembrar desse vídeo que nós fizemos aqui, onde nós imaginamos um duelo. Então olha aqui no card, um duelo imaginário entre Senju e Rama, quem que levaria? E isso agora pode acontecer. Que legal, né? Quando a gente inventa um duelo que nunca aconteceu e de fato ele pode acontecer, pra gente ver se a gente acertou alguns atributos, qual que era mais forte, qual que era mais rápido. Eu acho muito provável, uns 80, 90% que seja Senju versus Rama. Justamente porque a primeira parte da guerra trouxe combates legais.
pouco mornos, mas legais. Agora chegou a hora da metade final da Grande Guerra, onde os grandes combates vão acontecer. Esse do Taiju contra a primeira geração é épico, e uma Senju contra a Rama com certeza incendiaria. Nossa, ia botar fogo de vez, porque o Taiju já levou hype lá em cima. A gente vê a divindade Senju contra um cara que não é considerado divindade, mas é o deus da morte, o Shinigami, Rama. Com certeza vai levar muito mais ainda, porque os capítulos estão esquentando. O Kenakui tá acertando a mão, trazendo bons capítulos, pelo menos aí nos últimos 4, 5. Esse 260 com certeza vai seguir essa métrica e vai nos apresentar uma boa luta. Eu tô muito confiante que isso vai acontecer. Sobre Taiju Shiba e primeira geração da Black Dragons, a grande dupla, a luta é daquele jeito, bem nivelada. Vimos que o Taijuzão não vai ter aquela facilidade que o Terano teve no final da luta. A luta tá bem pegada, inclusive vazou uma outra imagem depois do vídeo dos spoilers, onde a gente vê um pouquinho do começo do capítulo, né? Que é quando o nosso querido Benkei dá uma bela de uma porradona no Taiju. Depois tinha aquela outra imagem onde o Aka também acerta o Taiju, repetindo o começo daquele roteiro de luta do Terano que ele saiu perdendo para a dupla e depois recuperou. A chance aqui também é do Taiju se recuperar, principalmente porque a última cena que vazou, que a gente já comentou no vídeo dos spoilers, é ver o Taiju um pouco mais inteiro, de pé, enquanto o Aka e Benkei estão lá já mais abatido, um pouco mais para baixo, mostrando que essa luta deve ter um resultado, talvez ali pelo 261, um vencedor entre os dois, entre os três na verdade, já aconteça. Taijuzão é meu favorito, mas essa luta tá bem equilibrada. E Senju e Rama chegando pra ação, com certeza tiro aqui o chapéu, porque o Kenakui tá conseguindo acertar os pontos nesse arco final. Vamos torcer muito para que essas lutas aconteçam e que se mantenham o nível, principalmente na trocação de golpes, mostrando detalhes, porque a gente sempre pediu boas tramas, as lutas bem legais. O roteiro de Tokyo Revengers já é muito bom, mas as lutas sempre pecaram um pouquinho. Então, quem sabe agora, nessa luta final, a gente consiga ver um pouquinho mais. E com certeza, se você deixar o seu like aqui, o Kenakui também vai ficar feliz que o reino tá dando certo pra gente ver melhores lutas. Então deixa o seu like aqui, pois ele ajuda demais. A gente se vê no nosso próximo vídeo, que é amanhã, com o reviewzão bravo do capítulo 200.